Então, alunos, bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e o tema de hoje é Reino Fungi. Essa aula se encontra lá no nosso livro didático, na página 82. Bom, Reino Fungi, como eu já disse, ele é o reino dos fungos. Mas o que são fungos? Quando nós vemos uma imagem parecida com essa, a gente tem uma noção que tem algum ser associado à umidade interferindo aqui no ambiente. Então, esses seres que provocam o mofo, o bolor, eles são fungos. Os fungos, eles são seres vivos e eles, quando vistos em florestas, eles lembram muito plantas. Só que eles não fazem parte do grupo das plantas porque eles têm características particulares. Nesse trecho, na página 82, ele cita que o reino fungi é o reino dos fungos. Os fungos, eles são seres que decompõem, outros são parasitas, eles convivem com outros seres e eles fazem uma atividade para se alimentar chamada de heterotrófica. Eles são seres heterotróficos ou heterótrofos. Por quê? Porque eles necessitam de outros seres para obter seus recursos para se manter vivos. Quanto às estruturas dos fungos, eles vão ter uma estrutura, eles podem ser uni ou pluricelulares, e as estruturas deles, corporais, nós vamos ver adiante. Mas o que eu posso ressaltar é que na composição do corpo deles, ele tem uma substância chamada de quitina. Essa substância chamada de quitina é a mesma que tem nos insetos. Então, por isso que quando o inseto morre, a parte da casquinha dele fica ali rígida por longos dias, sem se decompor, por conta dessa substância chamada de quitina. Então, os fungos têm muita quitina também na sua composição, na formação do corpo dos fungos. Vamos para a página 83. Lá na página 83, nós vamos ver aqui algumas imagens de microscópios, onde a gente vai ter exemplos de fungos. Essa aqui é uma imagem de microscópio eletrônico que a gente tem exemplos de fungos. Mas o mais conhecido nosso são essas espécies aqui. Esse tipo de fungo aqui é chamado de fungo cogumelo de chapéu. Ele se desenvolve no solo, só que eles, apesar de ser muito semelhante a plantas, eles absorvem nutrientes de outros seres, ou de plantas em decomposição, até de animais, eles absorvem nutrientes deles, por isso eles são heterótrofos ou heterotróficos. O corpo do fungo. Bom, essa estrutura aqui é bem importante, porque a gente vai precisar dessas informações para poder fazer as nossas próximas atividades. Então, nessa espécie de fungo chamado de cogumelo de chapéu, ele vai ter essas estruturas abaixo que lembram raízes das plantas, que na verdade são as hifas. Só que o conjunto de hifas é chamado de micélio. Essas hifas sobem e se espalham na parte interna do fungo todo. Só que embaixo do chapéu, elas vão se desprender e vão liberar bolinhas. Essas bolinhas são os esporos. E o que são os esporos? São as estruturas reprodutoras dos fungos. Então, essas bolinhas vão se desprender, vão cair no solo próximo e vão nascer outros fungos ali próximos a ele. Quanto à classificação dos fungos, tem nomes bem complicadinhos aí. São 5 classificações dentro do filo dos fungos, São 5 filos. Então, dentro do reino fungi, nós temos 5 filos. Esses 5 filos eu não preciso memorizar todos, mas eu tenho que ter uma noção de que eles existem, essas classificações existem. O primeiro dele é o filo Sidridiomicota. São fungos que são principalmente, é um filo aquático, vivem sempre em locais bem alagados, E ele tem essa característica assim de também ter a presença da quitina, mas gostar de locais bem alagados. O segundo filo é o Zygomicota, ou chamado ainda de zigomicetos. Esses fungos, eles têm algumas ações na nossa vida. Alguns deles são usados naquele molho shoyu,
né, que é um molho usado muito em comida japonesa, e alguns têm até ação anti-inflamatória, e alguns deles, portanto, por essa ação, são usados na produção de medicamentos. Bom, o filo do fungo Ascomycota, ainda chamada de Ascomicetus, eles são fungos que são utilizados por nós constantemente, porque são desses fungos que se tira o fermento para fazer o pão e também o fermento para fazer bebidas alcoólicas. Então, quando a gente vai fazer o pão, que coloca aquele fermento fresco, que tem um cheiro bem intenso, quando a gente mistura com a farinha, que é o amido, ele reage e provoca bolhas. Por isso que a massa do pão, da pizza, costuma crescer. Então, a ação daquele fermento é a partir desse fungo do filo Ascomycota. O próximo filo é o filo Basidiomycota. Esse fungo é um fungo que a gente vê constantemente na madeira apodrecida, que fica no fundo do quintal, no fundo dos terrenos, sempre úmidas. Quando a gente vê um tronco, que a gente vê uma estrutura igual uma orelhinha presa na lateral do fungo, é um fungo desse filo Basidiomycota, que é também chamado popularmente de orelha de pau, porque ele parece uma orelhinha em volta do tronco. E o último, que está quase sendo extinto, é o fungo Deuteromycota. Esses fungos aqui, como eles existem em poucas quantidades, eles estão praticamente extintos. Bom, como eles podem se reproduzir? Eles podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. A reprodução assexuada ocorre por meio do esporângio dos esporos. Já a reprodução sexuada vai ter troca de material genético, troca de gametos. Como isso acontece? Na reprodução sexuada, vai ter um cogumelo parecido com esse que vai trocar gametas com outro por meio de fatores do ambiente, umidade, o ar, vai trocar informações. Nessa fase aqui é uma fase assexuada, então ele vai ter lá a liberação, como eu falei, das microbolinhas das hifas, que vai produzir o corpo de frutificação, aí vai liberar os esporos, que são essas bolinhas, esse esporo vai cair no solo e vai gerar outros fungos. Reprodução assexuada. Bom, modo de vida. O que eles gostam? Gostam de locais quentes e úmidos. Você não vai encontrar um fungo em clima muito seco. Sempre em local quente e úmido, abafado, escondido do sol. Ele vai sempre ter essa preferência. E sempre vão estar sugando nutriente de outros seres porque não fazem fotossíntese. Qual é a relevância disso para nós, do 7º ano? Bom, a relevância é que a gente constantemente vai perceber os fungos atuando nas frutas, provocando aquele bolor, que são esses pontinhos, né, esverdeados, cinzentados nas frutas, principalmente na laranja, porque fica na fruteira, ele vai tomando a casca toda para sugar nutrientes. No pão, ele vai provocar também o mofo do pão, os pontinhos. E é importante dizer que quando eles provocam essa reação aqui no pão, principalmente no pão de forma, né, que a gente guarda dentro do saquinho, algumas pessoas cortam a beiradinha do pão de forma e comem. Tiram essa parte, se tiver um pontinho ou outro, e comem. Por que isso não pode ser feito? Porque quando o fungo provoca essa coloração aqui, ainda que seja bem pequena, no pão, ele está liberando uma substância chamada de micotoxina. E essa micotoxina, ela vai agir, vai provocar uma reação alérgica nas pessoas mais sensíveis. Algumas pessoas vão até consumir e não vão sentir problema com isso, mas algumas outras mais sensíveis podem ter alergias alimentares por conta da micotoxina que está lá no mofo do pão. Então, por que ele faz isso no pão? Porque o pão ele é feito com bastante água na massa e normalmente quando a gente guarda o pão num saquinho, né, para poder não ficar duro, a gente guarda ele no saquinho, ele tá num lugar abafado e com muita água. O pão tem muita água e ali dentro do saco ele tá abafado e é exatamente o ambiente que o fungo gosta. Bom, e o que são fungos parasitas? Fungos parasitas são todos aqueles que vão provocar doenças, vão sugar nutrientes de outros, vão desencadear doenças em outros seres. Podem ser pessoas, animais, plantas. Já os fungos chamados de saprófitos são fungos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição.
Sapro significa podre. Então, eles vão se alimentar de coisas podres. Por exemplo, uma laranja podre, um corpo de um animal que morreu, que está em decomposição, ele vai sugar nutriente. Nós já sabemos que a gente sempre fala lá no 6º ano, desde o 6º ano, que eles fazem a decomposição na cadeia alimentar. Então, isso aqui é a decomposição. O saprófito é o fungo que faz a decomposição da matéria orgânica. E aí ele pega todos os restos, decompõe, absorve nutrientes para ele e faz com que, por exemplo, uma árvore que caia na floresta desapareça de lá depois de algum tempo. Na verdade, ela não desapareceu, né? Ela foi decomposta pelos fungos. O que é importante falar também? Que toda doença causada por vírus, como nós vimos nos capítulos anteriores, são viroses. Todas as doenças causadas por bactérias são bacterioses. Mas as doenças causadas por fungos não são fungoses, são micoses. Então, as micoses são provocadas por fungos. Lá na página 86, nós vemos lá que tem imagem de algumas doenças, por exemplo, frieira, que dá entre os dedos dos pés, é uma doença provocada por fungo. Eu não lembro bem o que ele fala aqui no texto, mas por exemplo, a gente pode citar a caspa. A caspa, ela é uma doença provocada por fungo, porque o fungo se aloja no couro cabeludo, principalmente a pessoa que lava o cabelo e prende o cabelo ainda úmido, então fica ali úmido na raiz, abafado porque o cabelo abafa e protegido do calor, do sol. E aí ele vai provocar a caspa, que também é uma micose. Entre outras aí, por exemplo, em bebês, a gente pode citar o sapinho, né, que dá na boca, que não tem nada a ver com o animal sapo, mas são bolhazinhas avermelhadas que dá na boca. Tudo isso provocados por fungos. Bom, lá na página 87, vocês podem perceber que ele vai falar que o fungo ele se relaciona com outros seres vivos, né, para poder sobreviver. É uma característica de alguns deles, mas eles também não são de todo mal. Eles também têm a parte positiva. Os fungos, eles têm a parte positiva porque, por exemplo, eles são usados constantemente no nosso dia a dia. Como nós já falamos, a gente vai ter a massa fermentada por causa do fungo que é usado para fazer o fermento. Nós vamos ter ainda fungos que eram usados, né, para vacina, para reagir, né, com outros na produção de vacinas. E fungos comestíveis também, como nós vemos aqui na página 88. Aí a gente tem, a ação na massa do pão, é um aspecto positivo do fungo. Fungos usados para mudar o sabor dos queijos, né? Produzir aqueles queijos caros, o Roquefort, Camembert, são queijos caríssimos, que tem aquele sabor diferenciado por conta dos fungos. Bebidas como cerveja e vinho têm ação dos fungos também. Fabricação de queijos, remédios como a penicilina, tudo isso é ação de fungos. E por último, a gente pode citar também o champignon, que é um fungo caro, comestível, né? Aquele que algumas pessoas colocam lá no estrogonofe. Então, o champignon, ele é um fungo comestível. Importante ressaltar, nem todo fungo que a gente conhece nós podemos comer. Existe uma espécie perigosíssima, que é um fungo da espécie Amanita verna. Esse fungo, ele provoca reações alucinógenas nas pessoas, e alguns eles podem até provocar uma irritação na laringe, na faringe, provocando fechamento dessas estruturas e a pessoa morrer por asfixia por conta da alergia, porque eles liberam substâncias tóxicas. E aí, a partir agora desse lado da 89, vocês vão acompanhar, vão fazer a leitura do livro para responder as questões. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.